Quando você for votar no dia 30, é 30, né? Aliás, todas as votações são assim. Essa é mais uma votação. Daqui 4 anos vai ter outra, depois vai ter outra. É a vida. Nós temos que votar em pessoas que vão cuidar, né? Dirigir nosso Brasil. E nós temos que fazer a nossa parte. Mas eu estava um tempo atrás pensando sobre isso. E na verdade é o seguinte: nós aqui da igreja, o que nós podemos fazer? Orar pelos nossos governantes e tentar mostrar para vocês, para os cristãos, para os membros da igreja, como que deve ser o perfil dessas pessoas que devem nos liderar. Então a gente vai mostrar os padrões da palavra de Deus. Aí você tem que decidir, é uma escolha pessoal de cada um. A pesquisa, questão de identidade, questão de você gostar. O brasileiro, ele vota por N questões. Nós cristãos temos que votar baseados na palavra e em muita oração. Agora o outro lá vota porque a cor é tal, o outro vota porque as pessoas votam de todo tipo de razões. Agora nós precisamos votar pelas razões certas, colocar pessoas ali que realmente parecem com o nosso perfil. Então, isso que eu queria dizer, quando você colocar lá o voto, agora não é mais papel, né? Espero que um dia volte também. Mas lá o número, for escolher o nome do teu candidato, na verdade você está colocando ali um pouco de você, daquilo que você acredita, do perfil daquele candidato, se parece com você. Então aí você tem que escolher quem mais se parece com você. Ah, nenhum, pastor, todos são ruins. Mas então, ou você vai anular o voto ou não ir votar, que eu não acho que é o correto. Mas você tem que procurar ali pessoas que vão te representar. Então, nesse aspecto que eu queria dizer aqui, que a nossa igreja pode ajudar aos crentes que acreditam. Por exemplo, quero falar essa noite sobre Miqueias 6:8. Vamos abrir nossas Bíblias? Miqueias 6:8. Diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. É um perfil aí. 3 coisas. Primeiro, pratique a justiça. Segundo, ame a fidelidade. E terceiro, ande humildemente com o seu Deus. Então esse é o padrão que Deus espera do homem. Ele está generalizando, do homem criado por Ele. Esse é o padrão do homem de Deus, da mulher de Deus, do cristão verdadeiro, do crente em Jesus Cristo. E que deve também ser o padrão para quem nós vamos entregar o nosso voto. É lógico, é um padrão altíssimo. É um padrão que nós devemos buscar e às vezes não é fácil a gente ser perfeito. Aí está um quadro de um homem perfeito, uma pessoa perfeita. É lógico, não existe essa pessoa perfeita. Todos somos humanos imperfeitos. Mas nós temos um padrão, nós temos um alvo a seguir. Então, primeira coisa, como o homem pode ser bom? Ele está dizendo aí, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. Como que um homem pode ser bom? Só pela graça de Deus. Primeiro, praticar a justiça. Então esse é um padrão, esse é um perfil aí do teu candidato, que tem que ser esse candidato, tem que ser um padrão, alguém que pratique a justiça, que ande dentro da justiça, que pratique a justiça. Mas como? Vamos analisar outros textos. Eu peço ali ao meu colega, pastor, que está ajudando hoje na mídia, que para ser mais rápido aí, coloca para a gente, pastor, Isaías 33:15. Isaías 33:15. Como praticar a justiça? Diz assim: aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno,
que tapa os ouvidos para os tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Então, esse é o perfil de quem busca a justiça. Esse tem que ser o nosso perfil, o nosso padrão, e também daqueles que nos lideram. Andar corretamente, falando a verdade, o que é reto, que recusa o lucro injusto, então o roubo, né? Cuja mão não aceite suborno. Aí está tudo aí o que a palavra de Deus está dizendo para a gente. A justiça é isso. Esse é o padrão de Isaías, da palavra do Senhor. Agora, Atos dos Apóstolos também fala sobre como praticar justiça. Atos 2:38. Hoje nós vamos ver alguns textos aí do que a palavra de Deus diz sobre esse homem perfeito. Atos 2:38. Pode procurar na sua Bíblia também, que é bom você marcar também. Atos 2:38 diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Esse é um diferencial, o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os filhos, seus filhos, e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Agora o 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração, o quê? Corrompida. Então nós precisamos de homens e mulheres na igreja, na liderança dos locais, do nosso país, que se afastem, que sejam diferentes dessa geração corrompida. Então precisamos de homens honestos, jovens honestos, pessoas com ficha limpa, pessoas que não têm nenhum problema com justiça, nem foram presas, nada disso. Precisamos de gente que possa dar exemplo para essa geração que vem aí. Não podemos colocar alguém ali para nos liderar que seja corrompido. Então, esse é um perfil. Jesus, então, o dom de Jesus, ser batizado por Jesus, de preferência ser temente a Jesus, né? Batizados e justificados, ser alguém diferente dessa geração. Então o primeiro perfil é buscar a justiça. Buscar a justiça é tudo isso. Segunda coisa que Miqueias fala do homem perfeito é amar a misericórdia. Isso está no texto que nós lemos primeiro, Miqueias 6:8. Miqueias. Segundo, ele diz: amar a misericórdia. Amar a misericórdia, né? Pratique a justiça, ame a fidelidade. Nessa tradução, tem várias traduções, né? Nessa tradução ali está ame a fidelidade, na minha aqui está ame a misericórdia. Mas como? Como que nós devemos fazer isso? Estou procurando ser bem prático aqui. Vamos ver agora o que diz Jesus em Mateus 5:11. Como devemos agir com misericórdia? Mateus 5:11. Diz assim: bem-aventurados serão quando por minha causa, o quê? Leiam para mim. Bem-aventurados serão vocês quando todo tipo de calúnia contra você. Próximo. 12. Flechinha só. 12. Alguém leia para mim o 12, por favor.
Então, grande será o galardão de vocês. Então, fiquem firmes quando insultarem vocês, quando perseguirem, quando injuriarem, porque será grande a recompensa. Vocês estarão firmes. Então, tá aí, né? Perseguirem, assim fizeram com os profetas. Então, amar a misericórdia é você ficar tranquilo, calma. Fiquem felizes se injuriarem você. Seja compassivo. Se te ofenderem, procure então agir com misericórdia. Procure perdoar. Agora o mesmo capítulo 5, verso 33 a 37. O mesmo capítulo, Mateus 5, 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. 34. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum do fio do seu cabelo. Seja o seu sim, sim, e o não, não. O que passar disso? Então, resumindo, irmãos, nós temos que cuidar com as nossas palavras. É difícil, hein? No mundo de hoje, você fala o que você quer, você escreve, está lá no vídeo, e você tem que cuidar muito com o que você fala. Porque uma palavra, então, tem que ser firme. Então, quem nos lidera tem que ser firme, correto, agir com a verdade. Então, juramento e verdade. Então, se a pessoa prometeu ser fiel, se ela está firme nas suas convicções, isso é muito importante. O caráter. Então, esse é um perfil. Amar a misericórdia é andar com caráter. E agora o 38. Nós estamos vendo o sermão do monte de Jesus aí, né? Amar a misericórdia. Mateus 5,38 diz o quê? Leiam para mim. Vocês ouviram o que for... Próximo. Mas eu digo: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Tem mais um? E se alguém quiser processá-lo e tirar-se a túnica, deixe que leve também a capa. O que Jesus está dizendo aqui? Não vale a pena brigar. Não vale a pena revidar. Se a pessoa quer, deixa. Porque esse espírito briguento não é bom, irmãos. Retrucar, levar o outro para a justiça. É lógico, tem esse recurso, existe esse recurso, mas tem gente que está levando o outro na justiça por nada. Então, vamos analisar muito bem. Então, amar a misericórdia é fazer o que Jesus falou aí no seu sermão, vários momentos, né? E por último, irmãos, voltando lá para o texto básico de Miqueias 6:8, ele diz lá: andar humildemente com o seu Deus. Eu não sei como é que está na tradução aí, veja para a gente. Miqueias 6:8. E andar humildemente com o seu Deus. Analise os seus candidatos e veja quem está mais próximo desse perfil. Andar humildemente com o seu Deus. Como? Primeiro, ser alguém disposto a aprender sempre. Eu não sei tudo. Eu não sou o sabichão, eu não sou tão poderoso, eu quero aprender, eu não sei tudo. Admitir, ter um espírito com disposição em aprender sempre. Segundo, ter uma sabedoria real, buscar na palavra de Deus, buscar uma vida religiosa. Seu candidato tem buscado uma vida religiosa?
Tem buscado os textos bíblicos, a palavra de Deus? Tem cultuado a Deus? Tem se dobrado para Deus? Tem aceito orações? Sabedoria real. É cercado por bons conselheiros? Ele tem bons conselheiros ao seu redor ali que tem uma sabedoria. É cercado. Quem é que cerca os seus candidatos? O seu candidato? Quem está cercando eles? Qual o perfil de quem está a equipe de trabalho? Tudo isso tem que ser observado quando você escolhe alguém para te liderar. Aqui na igreja, por exemplo, eu tenho a grata alegria de ter só pessoas de alta espiritualidade ao meu lado, os pastores, os diáconos ao meu lado, sempre me dando palavras de sabedoria, de conselho. Assim tem que ser. O povo, ele fica mais confiante para essas pessoas assim, liderados por pessoas assim, que tem uma equipe de pessoas que dão bons conselhos. E vamos terminar lendo 2 textos, Lucas 17:3, andar humildemente para com o seu Deus. Lucas 17:3. Tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Perdoe-lhe. Então, andar humildemente para com Deus é pedir perdão quando erra, é pedir desculpas, é estar numa vida de humildade. Não sei se então eu peço desculpas. E se for o caso também, ceder, né? Isso que nós vimos domingo, na mensagem de domingo, não sei se você lembra, mas eu falei de liberar perdão. Pedir perdão e liberar perdão é um caminho de uma pessoa humilde, que reconhece que não é perfeito. E para terminar, 1 Pedro 3,16 fala sobre as críticas. Quem está na liderança tem que saber aceitar as críticas. Diz assim: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando sua consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, irmãos, o espírito de mansidão, de respeito, ele aplaca o furor dos seus inimigos. Você não fez nada errado, então calma, haja mansamente com relação às críticas. A pessoa vem com tudo para cima de você para te desestruturar. Não vai desestruturar porque eu não fiz nada errado. E não tem por que eu responder duramente, não, mansamente, calma. Especialmente quando for uma crítica por causa da nossa crença. Especialmente quando for uma crítica contra Cristo, contra a nossa fé em Cristo. Aí, mais ainda, a gente deve ficar tranquilo, porque nós estamos em Cristo. E aí, a Bíblia diz aí, Pedro, né? Sua sabedoria diz aí, que eles vão ficar envergonhados pelas calúnias que eles estão difamando você. Então, irmãos, andar humildemente para com o seu Deus, como? Aí eu dei algumas dicas para vocês do que a palavra de Deus diz. Então, irmãos, para encerrar esta noite, nessa última ministração aqui, pelo menos das quartas-feiras, porque quarta-feira que vem é o culto alusivo aos diáconos da igreja. O último culto agora que nós vamos fazer aqui, presencial de oração pelo Brasil. Nós vamos ter aí algumas semanas até o final do mês. Então, analisa bem, segundo o perfil da palavra de Deus, qual é o candidato que mais se aproxima, que vai merecer o teu voto. Porque quando você colocar ali, é um pouco de você que vai ali, daquilo que você acredita, do teu perfil, tá? Homem perfeito, anota em Miqueias 6:8, é um perfil para nós, para mim e para você, como fiéis seguidores de Cristo, mas é um perfil também para aqueles que estão nos liderando, eles estão sobre nós, que vão merecer nossa confiança,
para os próximos anos no nosso Brasil, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos estar encerrando esse momento de palavra. Eu quero chamar aqui o pastor Admar. Ele vai orar então pelo presidente, pelas eleições que vão acontecer aqui no nosso Brasil, para que Deus faça a sua vontade. É lógico que aqui a gente não pode indicar nomes, falar de nomes, mas a gente pode orar segundo a palavra de Deus, para que Deus nos oriente, para que Deus faça a sua vontade na nossa nação.